Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Estou passando aqui para avisar vocês que eu estou curtindo umas merecidas férias e que nessa sexta-feira nós teremos Brasil Raiz, uma excelente série que gravei no ano passado, mas que só aparece para quem é assinante do Brasil Paralelo. Então vocês vão ter aí uma amostra do que é o Brasil Raiz. Meu irmão, eu fui, Manaus, Recife, Rio Grande do Sul, Ouro Preto, Rio de Janeiro, you name it, foi foda. E a gente vai assistir hoje um grande episódio dessa série. Se você quer assistir o resto, não esqueça de assinar o Brasil Paralelo. E na semana que vem a gente volta com o nosso episódio de Natal. Longas férias aos embaixadores. Ai! Raízes, troncos, ramagem, ramagem, troncos, raiz. Abriu-se uma cicatriz onde brotei na paisagem. O tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem nos anseios que me afligem de transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes para beber água na origem. Sobre o lombo da distância, de paragem em paragem, fui repontando a mensagem de bárbara ressonância, fazendo pátria na infância, porque precisei fazê-la, mas a verdade, sinuela, sempre foi a estrela guia que o meu peito perseguia, como quem busca uma estrela. Pensei em chegar a alcançá-la no estágio de índio rude, mas nunca na plenitude, porque essa deusa baguala, que aos andejos embuçala, nunca ninguém alcançou. Bisneto nem bisavô, nos entreveros mais brutos, labaredas diminutos, que o vento sempre apagou. O gaúcho é forjado na pólvora e no sangue. O gaúcho é forjado nisso. O Rio Grande do Sul nasce no calor de uma batalha. Nós sempre tivemos guerras. A guerra fez parte da formação do Rio Grande. Porque o gaúcho é a cruza doméstica do branco, português e espanhol com o índio, né? Que nasceu o indiato. Aonde tivesse peleia, ele ia, nem que ele fosse pago. Não interessava para que ele ia. Porque ele estava no sangue dele aquilo. Porque ele nasceu na guerra e ele tinha aquele instinto, parecia um galdeirinha, né? O que acontecia é que muitas vezes uma índia acabava aparecendo grávida de um homem branco e a criança nascia. Ela não pode continuar na tribo depois de uma certa idade, porque ela apresenta uma ameaça àquilo, né? Então ele já nasce e já é diferente. Com aqueles 4 fios de bigode, até já não tinha a cara toda limpa, já tinha os 4 fios de bigode, que você dizia antigamente o bigode degrade a merda, porque eram 4 fios de... Bigode degrade a merda não existe, mas eram 4 fios só que tinha, porque era o indiato, aquela figura, aquele rosto talhado. Já vinha com um pouco mais de barba, cabelo no peito era mais alto e não era aceito na tribo. Ele tinha que sair. O que ele vai fazer, não é? Ele normalmente pede serviço para um desses homens brancos. Agora, não é? Ele mesmo não sabendo o que ele é, se índio eu não sou, já disseram que eu não sou, mas branco eu também vejo que eu não sou. Eu sou criado solto, eu sou criado guacho, ou eu sou criado gaúcho. Eu estava ali, foi nada, se jogou. O cara não tinha cabeça. Outro foi degolado, outro foi com cabeça. E aí começou a abrir. Uma reunião. Você ainda estava assim, uma reunião. Nós olhando. Rafael, tal qual perguntaria ao velho Tuco, ¿qué pensaste de la gente que no come carne? Vai!
do Sul, assado com chimarrão, fandango, trago e colher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Gado demais. Desde pequeno, eu comecei a frequentar os Pampas e aprender um pouco sobre a sua cultura e alguns dos segredos de um verdadeiro assado. O Rio Grande do Sul é peculiar. Um capítulo especial da história brasileira. Se você ainda não entendeu o porquê dessa obsessão gaúcha pelo chapéu, a bombacha, o lenço, o tirador, a guaiaca e as esporas, é porque você não conhece a história deste povo aguerrido. Poxa, embaixador, é um prazer tê-lo aqui. Engenheiro. Poxa, vejo que temos gente polida. São todos de árvore ginecológica... Finíssimos. Finíssimos, felizes. São bacharéis. Pô, cara, faz um tempo que eu não venho ao Rio Grande do Sul com um tempo assim pra explorar. Eu tô curioso pra ver o que é que a gente vai terminar encontrando aqui nessa nossa jornada. Tem muita coisa para ver, mas o mais interessante vai ser vivermos mesmo, uma coisa raiz, conhecer as raízes a partir daquilo que é realmente raiz, sem muita frescura, sem muito nhen-nhen-nhen. É, porque esse negócio de viagem turística, como diria Nelson Rodrigues, é uma experiência emburrecedora, né? Emburrecedora. Brasileiros na Europa, 16 países em 7 dias. Como um croissant e tira uma foto na Torre Eiffel. Eu vim pra cá com algumas coisas muito claras em mente. O assado, as missões e a Revolução Farroupilha. Sem CTGizar o negócio muito, eu quero passar pelos lugares que foram realmente chave e refletindo à medida que a gente vai passando por eles. Por mais que a cultura gaúcha tenha uma unidade, existem diferenças entre o Rio Grande do Sul, não é? Então a parte brasileira, a parte argentina de Corrientes e Misiones, é a parte uruguaia. E nós estaremos conhecendo aquele ponto de contato da cultura gaúcha brasileira com a Argentina, com o Mano Lima, e a parte de cultura gaúcha com a uruguaia, lá com o Brodbeck. Isso não invalida que existe algo que seja realmente do Rio Grande do Sul, né? Que nasceu junto com essa cultura dos outros países, justamente por aqui ficarmos muito tempo sem fronteiras. O que se sabia é que o povo que vivia aqui gostava muito de comer carne e de lutar. A luta me parece um pouco exaustivo, mas o comer carne eu tanco. As farroupilhas marcaram a história do Rio Grande do Sul, mas não foram uma unanimidade em seu tempo. Piratini era a capital dessa revolta, e se você se pergunta por quê, é porque os porto-alegrenses e outras partes do estado lutaram contra eles. Hoje, celebram e cantam estas glórias gaúchas, mas naqueles tempos foram inimigos dos farrapos. Eu sou Rafael Vitola Brodbeck, tenho 44 anos, sou delegado de polícia, casado, pai, 5 filhos, professor, né, de vários cursos, professor de pós-graduação e um gaúcho acima de tudo. Tá, então conta pra gente aqui, Brodbeck, qual que é desse prédio? Aqui é o Museu Histórico Farroupilha, né? E antigamente, na época da Revolução, 1835 a 1845, este prédio serviu como uma espécie de quartel-general dos farrapos. Daqui se partia toda a estratégia para a guerra entre o Rio Grande do Sul independente e o Império do Brasil. A Guerra dos Farrapos, ela foi iniciada quando os líderes políticos e militares no Rio Grande do Sul entenderam que os impostos da coroa sobre o Rio Grande, principalmente sobre a carne do Rio Grande, sobre o charque do Rio Grande, das charqueadas ali, estavam sendo excessivos. E o Brasil, o Império acabava comprando também charque argentino e uruguai em vez de comprar o nosso. E ainda sobretaxava o nosso, nós não conseguimos vender para ninguém. E atribuíamos isso, claro, não ao imperador, que era um menino, Dom Pedro II era um menino, mas ao regente, Diogo Feijó, Padre Feijó, e ao presidente da província. O que nós fizemos então? Uma série de conspirações para atacar Porto Alegre, depor o presidente da província e fazer com que Bento Gonçalves fosse o presidente. Aqui nós temos inclusive o quadro atrás com Bento Gonçalves, que era o presidente da República do Rio Grande do Sul, né? Da República Rio-Grandense, República Independente. E aqui nós temos várias peças que remetem à época da Revolução, ou um pouco anteriores, um pouco posteriores. A bolhadeira era uma arma utilizada pelos índios, né? Uma trança de couro com 3 bolas em que o índio utilizava, jogando aqui por cima,
para caçar e utilizados depois, durante as guerras, como arma de guerra. Né? Não estavam com garrucha, não estavam com lança, precisava atacar o inimigo que estava muito longe, se utilizava a bolhadeira, que era para ferir o próprio inimigo, andando a cavalo ou a pé, como também juntar as patas do animal e fazer com que o inimigo caísse no chão para o combate corpo a corpo. Os farroupilhas foram vitoriosos, conseguiram depor o presidente, que fugiu. Impusemos o nosso presidente, a corte, não satisfeita, mandou um outro, então nós continuamos guerreando. Não foi a intenção inicial a secessão. Não foi a intenção inicial se separar e criar uma república independente. Nós queríamos depor o presidente e queríamos que os impostos diminuíssem. Como isso não foi feito, nós continuamos em guerra porque é o que a gente estava acostumado a fazer. É o que o gaúcho faz. O gaúcho fez guerra a vida inteira, inclusive em defesa do Império, inclusive em defesa de Portugal. Nós continuamos lutando até que foi necessário uma secessão. Bento Gonçalves continuava monarquista no seu coração. Ele aceitava uma república independente em que ele era o presidente apenas como uma contingência. O atingimento já se perdeu todo. É interessante essa questão do verde e do amarelo, aquelas cores do Império, entrecortadas pelo vermelho, mostrando que é uma guerra que foi fratricida. Os próprios farrapos tinham noção disso, né? Vermelho, o verde e o amarelo estavam cortados pelo sangue. Por que os farrapos escolhem Piratini como a sua capital? Porque aqui já havia uma concentração militar por conta da Guerra da Cisplatina. Os militares brasileiros, eles iam lutar em Bagé, em Jaguarão, em todas essas cidades de fronteira para lutar contra o Uruguai e manter a província cisplatina como parte do Império Brasileiro. E muitas dessas tropas, antes de ir ao Uruguai, ficaram aqui, ou quando voltaram da campanha, se estabeleceram aqui. Então esses militares já estavam aqui em Piratini no contexto da Cisplatina, quando estoura a Revolução Farroupilha. Então, naturalmente, a capital, um ano depois do início da Revolução, vai ser eleita essa cidade em que já tem essa efervescência farroupilha, né, que é a cidade de Piratini. Esse período de 10 anos, esse decênio heróico, nesse 1835 a 1845, se encerrou com o Tratado do Ponte Verde. Foi uma reunião dos líderes militares de ambos os lados, né? Os caramurus imperiais, os farroupilhas, rio-grandenses, em que o Império aceita as nossas condições, anistia os nossos oficiais, nomeia um presidente da província que nós também tenhamos que aceitar, e de fato aceitamos, o próprio Duque de Caxias, que era o líder militar imperial, aceita baixar os impostos, e nós aceitamos nos reintegrar ao Império Brasileiro. E depois os nossos oficiais se reintegram ao próprio Exército Brasileiro e vão lutar depois na Guerra do Paraguai. E aqui a própria guampa do gado franqueiro, que é o primeiro gado introduzido aqui, né? Aquele gado com aspas, né? Com guampas enormes, né? Que vem de Corrientes ali. Ele chega, o gado brasileiro, o gado rio-grandense, ele chega com a introdução dos jesuítas, com o padre Cristóvão. Então nós devemos aos padres jesuítas o conceito de churrasco. Sim. A sede de liberdade rebenta a soga do potro que parte em busca do pago e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Brodbeck, o que é que o churrasco gaúcho tem a ensinar ao povo brasileiro? Tem muita gente que foi fazer curso de churrasco comigo e descobriu uma coisa que o gaúcho sempre fez, que é assar na brasa. Sim. Porque assavam na labareda. E aí a carne ficava tostada, torrada e crua, não mal passada, ou então ficava totalmente bem passada e achava aquilo uma maravilha. Mas quando descobriu como se faz o assado de verdade, que assado não tem receita, assado tem técnica, eles descobriram um novo mundo. Nós vamos devagarito, porque aqui nós temos um cordeiro, o cordeiro tem que ser assado lentamente para ficar douradilho, ficar douradito. Uma linguiça também, uma mojerra, o entrecô, que é conhecido também como bife ancho, pra gente comer ele no ponto da casa. E quem se fresquear dizendo que tem sangue, então que coma a verdura. Sim. Agora vem cá, essa tua parrilha aqui
né, ela é o estilo uruguaia. A gente pode ver aqui as hastes são cilíndricas, né? Ao contrário da grelha argentina, que ela é em V. Acho que ela facilita muito mais, realmente, a carne ficar com um dourado mais uniforme. Qual que é a diferença disso para um assado como o que a gente vai ver lá no Mano Lima, que é um assado mais campeiro? Se tem muito essa ideia de que o assado campeiro tem que ser com espeto, mas isso não é verdade. O gaúcho, em muitos lugares da fronteira, assava no fogo de chão, com espeto de taquara, ou com espeto de ferro, a la cruz, mas também em muitos lugares se utilizava parrijas, né, grelhas grandes sobre uma brasa também, né? Em Santa Vitória isso é muito comum, em Jaguarão, em vários outros locais. E assim como o churrasco de espeto de fogo de chão, ele foi adaptado para a situação urbana, com aquelas churrasqueiras de boca funda, onde se colocam espetos pequenos, também essas grandes parrijas foram adaptadas para parrija de casa também. Claro, esse tamanho dessa parrija aqui não é bem uma parrija de casa, né, tchê? Isso aqui é parrija do tamanho de restaurante uruguaio. Nas seivas da madrugada vai florescendo a canção, aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência nesta guitarra campeira, velho clarim da querência. Vai, potro sem dono. São Miguel das Missões é a nossa missão de hoje, a maior das missões brasileiras e a que nos deixou as mais belas ruínas. As ruínas são de uma igreja recém-construída. Isso é algo bastante interessante. Imagina que tu passas décadas construindo alguma coisa para logo em seguida o próximo passo são as ruínas. Tanto que nós vemos ainda resquícios dos andaimes ali e que não foram tapados ainda. Bom, Clístenes, a gente está aqui nas missões. Vamos voltar bastante e falar um pouco sobre quem é o povo que estava aqui, qual era o povo nativo que estava aqui antes dos jesuítas chegarem. Então, aqui compreende, né, o sul, praticamente a região mais meridional do que nós poderíamos chamar de nação guaranítica, né? Que são muito aparentados, né? Não é por acaso que a língua tupi e a língua guarani são bastante aparentadas, mas ele é um índio amazonídeo que em um certo momento sai da Amazônia, uns descendo, costeando a cordilheira toda pela margem oriental e acabam se estabelecendo aqui, e os outros seguem o rio Amazonas e povoam todo o litoral do Brasil até o sul de São Paulo. Então eles realmente, aqui eles praticamente se reencontram de novo. E essa nação guaranítica vai até os limites com os próprios tupis, né? É um povo extremamente dado a artes, principalmente escultura, e que faz com que ele seja um povo muito aberto justamente a ideias novas como foram as do cristianismo que chegam aqui com os padres jesuítas. 9 anos após a fundação da Companhia de Jesus, chegava ao Brasil o padre embaixador, grande rasta jesuíta, Manuel da Nóbrega, que tinha como seu grande objetivo chegar aos famosos índios guaranis. Ele nunca consegue isso, não é? Nenhum missionário português acaba enfrentando todas as dificuldades que se tinha para passar por esses caminhos. Quem conseguirá realmente são os missionários espanhóis que, a partir de Assunção, podem, então, por essas vias fluviais, um número de rios incalculável. É impressionante, né? Então, nós temos o Paraná, temos o Iguaçu, mais perto, e temos o Uruguai, temos o Ijuí, pequenos rios que desembocam nesses grandes rios, não é? Formando uma verdadeira Mesopotâmia. E a partir do Paraguai, então, começa uma missão entre estes índios, e o que nós temos surgindo nessa Mesopotâmia é o nascimento de uma verdadeira civilização. E quanto à chegada dos jesuítas aqui, essa região aqui é uma região problemática, né? Porque quando se traçou o Tratado de Tordesilhas, tipo, beleza, tem uma linha. Só que na hora que você chega no lugar, aonde está a linha, né? Então, teve momentos que isso aqui é espanhol, isso aqui é português. Portugal começa
a colonizar o Novo Mundo pelo Nordeste, né, e tal, e pelo litoral. Eles passaram anos ali só litorando. Só litorando, ou como aqui a gente diz no Rio Grande do Sul, veraneando, né? Ninguém no Rio Grande do Sul tira férias, todo mundo veraneia. A União Ibérica é como ficou conhecido o período de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha se unificaram sob o comando dos espanhóis. No Rio Grande, a União Ibérica permitiu que os portugueses entrassem em territórios espanhóis, cruzando a linha do Tratado de Tordesilhas, para buscar a mão de obra dos indígenas, que viviam nas missões jesuíticas e que, além de já falarem espanhol, dominavam técnicas de agricultura, ferraria, marcenaria e construção. O que é importante e qual a diferença da história desses 7 povos é que eles são dados como escambo pela colônia de Sacramento, no Uruguai. Com o Tratado de Madrid, é acertado que, muito bem, Portugal entregará a colônia de Sacramento, porém, a Espanha tem que entregar todo o território leste do Uruguai e, por acaso, não é, ali estavam estas sete reduções. Agora, tu deslocar milhares de índios, né? Nós tínhamos aqui, São Miguel, por exemplo, chegou a contar com 12 mil habitantes. Isso aí é mais do que tinha em Salvador, no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil, não é? Mas a questão toda é que eles não queriam ir embora, né? Ninguém abandona um lugar desse assim, não é que agora mudou o governo, certo? Isso aqui não é mais Espanha e vocês são cidadãos espanhóis, porque essa era a realidade. Vocês não podem viver em território português, né? Assim, como assim cidadão espanhol? Eu sou Guarani, certo? Não me interessa nada disso, né? E é o que acontece, né? Ficam aqui e acontece as guerras guaraníticas. E o exército espanhol e português unido vai marchar contra uma por uma destas missões e desbaratá-las por completo, onde nós teremos grandes heróis, não é? Como a figura máxima do Sepete Araju, que teria dito a essa união dos dois exércitos ao seu general Gomes Freire, teria dito: esta terra tem dono. Mas hoje a historiografia comprova que não foi bem isso. O que Sepete Araju disse realmente diante do seu exército guarani, ele como cacique general, foi: esta terra é nossa, ela nos foi dada por Deus e São Miguel. E com esse espírito, depois de gerações e gerações de cristãos guaranis, nós teremos um dos maiores massacres, o verdadeiro genocídio dentro dessas guerras guaraníticas levadas a cabo pela coroa espanhola e portuguesa. Sou sempre aquilo que sou, fui sempre aquilo que fui. Porque a vida não dilui o que a Mãe Terra gerou. Sou brasedo que ficou e aceso permaneceu. Sou gaúcho que cresceu junto aos fortins de combate e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. E assim, crescendo ao relento, criado longe do pai, do meu mar doce Uruguai, o rio do meu nascimento, soldado sem regimento no quartel da imensidade, um dia me deu vontade, deixei crescer toda a crina e me amaziei com uma China que chamei de liberdade. Por mais de 300 anos fui pastor e sentinela, na linha verde e amarela, peleando com os castelhanos, gravando com los hermanos a epopeia do fronteiro. Poeta, cantor e guerreiro da América que nascia na bendita teimosia de continuar brasileiro. Qual que é a da pajada? Na pachada, a tradição ibérica, o próprio Camões fazia muito disso, né? Improvisava em redondilhas
formando uma estrofe de 10 versos, uma décima, cuja a primeira rima com a quarta e a quinta, a segunda rima com a terceira, a sexta e a sétima rimam com a décima e a oitava e a nona rimam entre si. Normalmente é dado um tema ou até mesmo um verso, né? Uma redondilha maior, um verso de 7 sílabas. E a partir desse verso é preciso compor toda a estrofe, não é? Que são 10 versos com 7 sílabas. E aí nós temos um veículo literário com o qual o gaúcho pôde contar a sua história, demonstrar as suas aflições, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas glórias e as suas infelicidades. Agora, o nosso dia em São Borja me parece que vai estar muito bom. O Mano Lima, eu ouvi dizer que é um bardo de nível altíssimo. O Mano Lima é a representação viva do que é o Rio Grande do Sul. Não poderíamos ter oportunidade melhor de conhecer alguém que, ao mesmo tempo, está profundamente ligado com a terra. Ele mesmo é um descendente de soldados, de guerreiros gaúchos, descendente de gente que participou de algumas revoluções aqui e que permanece na terra e conhecendo pela própria experiência o que é o Rio Grande do Sul. Eu quero ver se o assado dele vai superar o do Broadback, na verdade. Vamos ver. São Borja é uma cidade de muita história. Foi por aqui que, além das missões, ocorreram os primeiros eventos da Guerra do Paraguai e também onde alguns presidentes e políticos nasceram. Jango, Getúlio, Tasso Genro e, apesar de não ser natural de São Borja, Brizola foi sepultado por aqui. Sem paia e sem fume, com copo molhado, meiota apaiada eu deixei da mulher. Um dente cariado, me dando piscada e uma unha encavada no dedão do pé. Então, encontramos com Mano Lima, cantor, gaúcho raiz e mestre assador. Além de cavalgar e conversar sobre a história e a cultura local, a nossa missão aqui é esquentar um último assado. O seguinte, sucessivamente me veio na mente um bando de porco. Me levantei ao cantar do galo, fui ver meu cavalo, já encontrei seus ursos. Me levantei ao cantar do galo, fui ver meu cavalo, já encontrei seus ursos. Então, o freio, primeira peça, por quê? Porque tu botou o freio na cabeça do cavalo, o gaúcho já está a cavalo. Vem vindo a revolução, o inimigo vem vindo ali, ele salta de empelo, mas ele já está a cavalo. Se não tiver o freio, não adianta ter os arreios, porque ele não está a cavalo ainda. Como eu não gosto de usar carona de lona, e eu tô sem carona de sola, então prefiro andar sem a carona. Porque a qualidade da carona é justamente a de sola, por quê? Porque protege a basteira do arreio e refresca o lombo do animal. Meus arreios estão feios, mas vocês não levem a mal, porque isso é devido à crise do cantor. Emílio Solané foi o iniciador dessa cultura do cavalo crioulo em toda a região. Mas ele era um cavalo muito rústico, pesado, meio tipo do peixeirão, pescoço largo, cabeça grande, que ajeitou bastante o cavalo crioulo, que deu esse impulso e que realmente revolucionou, foi o chileno. Então eles cruzaram, na verdade, com o crioulo do Chile. E aí deu essa perfeição no cavalo. Mas hoje ele é o cavalo de frente do estado. Esta herança espanhola veio para cá e muitos índios se adaptaram rapidamente ao cavalo. O índio, acho que de todo lugar, ele gosta muito disso. Então a gente via este pampa como se fosse um mar verde, um mar esverdeado, essas densas planícies que nós temos com algumas coxilhas. Era um ambiente muito próprio para essa formação de um cavaleiro, de um guerreiro a cavalo. O cavalo tem essa vantagem. Ele tanto é uma arma para o campeiro, para o gaúcho, como também uma cadeira
de balanço para a saúde, que isso é os árabes que diziam, e realmente é. Tu pode ver que hoje você coloca crianças, às vezes, com problema para dar cavalo. Quando tu está estressado, tu monta cavalo, tu relaxa o corpo. A arma do cavalo, do gaúcho é o cavalo. Tanto é que antigamente diziam, tu não me empresta teu cavalo, me empresta a sua arma. Ah, As nossas demarcações de terra foram feitas tudo a pata de cavalo, né? sim. As nossas guerras, tudo. A nossa história foi montada a cavalo. Não existe gaúcho sem cavalo. Faz parte do dia a dia do gaúcho, porque nós precisamos do cavalo para cobrir grandes distâncias, precisamos do cavalo para arrebanhar gado, então se cria essa conexão, né? Uma conexão muito de identidade com o animal. Porque essa é a cultura verdadeira do Rio Grande do Sul. O índio, que foi extinto porque como ele era muito selvagem, que é o índio charrua, ele não aceitava civilização nenhuma, então foram todos mortos. Né? E foi dessas tribos que foi tirada o cavalo crioulo. Quando um touro aponta a guampa num pelado de rodeio, quando abro minha garganta, raiz de pátria semeio, levanta igual leiva bruta, quando o arado golpeia, é a força da terra chucra que no meu peito pateia. A música gaúcha campeira foi o que não deixou extraviar a nossa cultura. Ela não é perversa, ela não é uma música pejorativa, ela é uma música rica em conteúdo. Num país atrasado, muito poucos gostam da música gaúcha. Num país perverso, como você diz, porque nós vivemos hoje num país ponta cabeça. A gente faz uma música, por exemplo, séria, bonita, ela tem uma aceitação, mas não tem a mesma aceitação do que tu fazer uma música jocosa, lá, engraçada. Mas a música gaúcha não tem isso, a música gaúcha tem essa preocupação. A música tem esse papel, tem esse poder de realmente de inspirar e de mostrar a nossa terra, mostrar os nossos valores, mostrar toda essa tradição. E talvez por isso que tem esse papel tão importante, porque nos leva a cantar a nossa terra. E, claro, mostrar não somente para aqueles que são dos nossos, mas sim para aqueles que talvez até mesmo não conheçam a cultura gaúcha, é o que é o gaúcho, o que é o nosso cantar, o que é o nosso modo de viver, nosso modo de vestir, o que é realmente ser um gaúcho. Ela não perdeu a sua origem por causa disso. Mas esse cantor canta uma música muito rústica, música sem recurso, mas não tem importância. Se ele não saiu fora da linha, é muito preferível esse do que o outro que traz coisas que realmente não têm nada a ver e que muitas vezes até perversa, que não contribui em nada, nem com a base do ser humano, que é a família, que é essa proposta social que eu falo, e muito menos com a parte cultural da história do Rio Grande do Sul. É orgulho de cantar a terra, orgulho de cantar o nosso Rio Grande, orgulho de cantar a história da nossa terra, que é muito linda. E realmente é isso que cabe no peito, né? Esse espírito gaudério do gaúcho, esse espírito livre, esse espírito de cantar o que é nosso. Então, enquanto estiver nesses bagual, ela não está perdida. E isso, o povo gaúcho, isso se deve ao povo gaúcho, aos que gostam da música, que não deixaram isso acontecer. Bom, mano, aqui eu vejo que a gente tem meia ovelha. É daqui das suas ovelhas? Meia res de ovelha. Eita, que maravilha. De onde vem essa tradição da ovelha? Por que a ovelha é tão popular aqui no Rio Grande do Sul? O gaúcho é carnívoro, né? Sim. E antes da valorização da lã, já criávamos rebanhos de ovelha para consumo mesmo, né? Porque é muito saborosa a carne de ovelha, né? Era muito comum nas distâncias se assar uma meia res de ovelha sempre, né? Porque o café da manhã ou era com o angu, com charque, né? Uma meia res de ovelha assim,
Então, carneava nas distâncias grandes, sempre era comum carnear 1, 2 capão, 3 capão, 4 capão por dia, né? Porque a ovelha cria mais fácil, aumenta mais rápido, né? Para manter a carne, a despesa da fazenda. Em pouco tempo você consegue abater uma... O cada negra, por exemplo, que é uma ovelha mais considerada de carne, 6 meses tu tá carneando. Buenas tardes, meu patrão, eu lhe trouxe o cavalo para lhe entregar. Pingo bom, barbaridade, dou meia capricho pra vacenciar. Agora eu não sei se é que dá essa carne, mano. É lógico que dá. É lógico que dá. Não precisa. Nossa, não, mas é um borreguinho. Só não facilite as patas porque é cusquioso e não é delação. Nele eu nunca lacei, se assusta da cincha, pode ver aqui. Aula de churrasco para paulista que sabe mais do que nós, eu acho. Não. Lá em São Paulo o pessoal usa luva, né? O pessoal usa aquela luvinha preta, aí não, né? Aí fica... Como é que eu vou explicar pra minha mãe que eu tô fazendo churrasco de luvinha? Após essa jornada, tentar definir o Rio Grande do Sul se tornou mais difícil. Talvez isso seja natural daquilo a que a gente olha com amor. É fácil definir, circunscrever, limitar, quando se tem aquela distância de guarda do zoológico. Mas talvez seja a própria natureza instável que formou esse estado. O gaúcho emerge dessa incerteza como um colosso que se afirma pela peleia, tão cultuada que é motivo de celebração até quando a causa não é tão nobre, como maragatos e chimangos, tampouco quando é causa perdida, como a farroupilha. Definitivamente, minhas duas raízes, Pernambuco e o Rio Grande, possuem esse orgulho da batalha perdida, mas o separatismo esconde, entre suas conspirações, com suas sociedades secretas jogando em todos os lados do conflito, e uma coroa distante, com todas as dificuldades de um enorme e majestoso império a ser gerido, um desejo que talvez hoje seja esquecido por alguns poucos que hoje confiscam a ideia separatista para propósitos bola de gordura. Um desejo de ser brasileiro. Se tem alemão, italiano, espanhol, uma coisa é certa: não há nada mais brasileiro que rebelar-se contra impostos sem representação. Não há nada mais brasileiro que trazer briga de família para a política do dia. Não há nada mais brasileiro que o jesuíta índio que cavalga um sangue crioulo e que descansa a matear ao redor de um fogo de chão. Viva o Guarani, viva o jesuíta, viva o assado e a peleia, viva o Rio Grande, viva o Brasil. Agarra-me no laço enquanto o boi tá vivo. A enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirréis. E a boia que se come, trucando o tempo, aparta do rodeio a solidão local, pialando mal e mal o que a razão quiser. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto e toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu.